Bom, como eu falei, essa aula é um novo assunto, certo? Chamado determinante, mas está muito relacionado com matrizes, apesar de não ser matriz, tá certo? Ou seja, a gente utiliza matriz como ferramenta de estudo, mas não é mais matrizes, é um novo assunto, ok? Nós chamamos de determinante. Bom, para começo de conversa, para a gente não perder muito tempo, a gente vai utilizar uma alegoriazinha aí, tá certo? Nós temos aí uma representação de um liquidificador, não é? E de uma matriz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Mas é ótimo para a gente entender o que é que seria um determinante logo de imediato assim, ok? Então, o que é que acontece se eu pegar, não é, numa situação hipotética, pegar a matriz e colocar dentro do liquidificador? O que é que acontece? Então, vamos ver aí o que é que acontece, certo? E aí, o que é que vocês acham que é um determinante? Tem a ver com matriz, não é? Alguma mistura de alguma coisa? É uma mistura de uma matriz, é? Será? E aí, qual é a impressão que vocês ficaram sobre determinante? É aquilo que determina uma matriz? Vem de uma matriz, não é? Não é isso? Isso. Não é? Bom, a impressão que a gente tem de imediato é que um determinante ele vem de uma matriz, tá certo? E de fato, os determinantes eles vêm de uma matriz, ok? O determinante, na verdade, ele é um número que vem de uma matriz. Perceba que matriz não é número, ela é formada por números, mas ela é uma nova entidade aí do mundo da matemática, tá certo? Ela, por completo, ela não representa um número, tá certo? Ela representa uma entidade aí diferente. Mas nós podemos associar uma matriz, pegar uma matriz e aplicar uma série de operações e transformar essa matriz em um número, tá certo? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo um cálculo de determinante, tá certo? Então, essa alegoria aí de pegar uma matriz, colocar dentro de um liquidificador e dar como resultado um número, é o algoritmo, na verdade, do determinante, tá certo? Ou seja, pega uma matriz, aplica uma série de operações, de contas, né? Falando português coloquial aí, faz uma série de contas numa matriz e daí a gente obtém um número. Esse número é o que nós chamamos de determinante. É pegar uma matriz, transformar em um número, certo? Agora, a questão que se vem é o seguinte: qual é a operação que eu vou aplicar? Qual é a conta que eu vou fazer? Certo? Então, veja só. Aí é que está o detalhe. Essa conta, ela vai depender sempre do tamanho da matriz. Ok? Então, a primeira coisa que nós temos que entender: só existe determinante de matrizes quadradas. Então, só é possível calcular determinante para matrizes quadradas. Outro tipo de matriz não é possível, né? Só lembrando, matrizes quadradas são aquelas matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, não é isso? Então, duas linhas, duas colunas, três linhas, três colunas, quatro linhas, quatro colunas, tá certo? Uma linha, uma coluna. Então, são matrizes quadradas. Essas matrizes a gente pode calcular o determinante delas. Outras matrizes não, certo? Bom, é o seguinte, questão de notação, não é? Uma coisa muito importante em matemática é o seguinte, é a gente falar língua portuguesa e saber traduzir isso aí para a linguagem matemática. Então, por exemplo, se eu digo o seguinte, se eu digo o determinante de uma matriz, dessa matriz aqui A, é 10, né? Aqui eu estou em língua portuguesa, mas estou escrevendo, não é português corrente. Como é que eu escrevo isso na língua da matemática? Como é que eu digo que o determinante de uma matriz é 10 na linguagem matemática? Como é que eu escrevo isso? Bom, tem duas maneiras, tá certo? A primeira maneira, o primeiro modo seria o seguinte, seria você pegar, escrever det, a partícula det, não é? E o nome da matriz em seguida, ok? Então, det de A, ou seja, quer dizer, determinante da matriz A, é igual a 10. Okay? Isso é você pegar isso aí tudinho que está escrito em língua portuguesa. A tradução matemática é só isso aí. Det de A é igual a 10. Ok? Uma outra maneira seria o seguinte: o segundo modo seria o seguinte, que é bastante utilizado também, talvez até mais do que o anterior. Seria o seguinte: seria eu pegar
essa matriz, pegar os elementos dela, menos 4, 7, menos 6 e 8, certo? Colocar entre barras simples. Perceba que aqui, olha, na matriz é colchetes. Tá vendo? Eu pegar esses elementos, escrever como se fosse uma matriz, mas no lugar dos colchetes, eu colocar barras simples, ok? E dizer que isso é igual a 10. Então, seria a mesma coisa. Tanto faz eu escrever det de A é igual a 10, como eu pegar os elementos da matriz, colocar entre barras simples, assim, ó, traços, né? Ok? E dizer que é igual a 10. É a mesma coisa, tá certo? Inclusive, você pode combinar as duas maneiras. Dizer que det de A é igual a isso aqui, que é igual a 10. Tá certo? Então, eu posso escrever assim ou eu posso escrever assim. São duas maneiras. Então, nós já sabemos alguma coisa aí sobre determinantes. Sabemos que vem de uma matriz, é um número que vem de uma matriz, né? E sabemos também como escrever. Det, sempre a partícula det, nome da matriz e o valor do determinante, tá certo? Ou então, pegar os elementos e colocar entre barras simples, né? Igual ao valor aí do determinante, ok? Nunca faça isso aqui, olha. Nunca faça, pegue e coloque os elementos entre colchetes e diga que é igual ao número. Por que isso está errado? Porque isso aqui é uma matriz, tá certo? E uma matriz nunca pode ser igual ao número. Uma matriz só pode ser igual a outra matriz, e não a um número, ok? Mas assim pode, e assim eu estou dizendo que o determinante dessa matriz é igual a 10. Aí aqui eu estou dizendo que essa matriz é igual a 10. Não existe matriz igual a 10, tá certo? O que existe é matriz igual a outra matriz. Então, isso aqui está completamente errado, ok? Bom, seguinte, a gente vai logo de imediato aprender a calcular o determinante de algumas matrizes, tá certo? Então, como eu falei, o determinante das matrizes, a forma de se calcular depende do tamanho de uma matriz. Então, imagina que eu tenho aí uma matriz 1 por 1, uma matriz de ordem 1, né? Nas matrizes 1 por 1, ou matrizes de ordem 1, o determinante é o próprio elemento da matriz. Perceba, uma matriz 1 por 1, ela só tem um elemento. Ela só tem um número. Então, assim, por exemplo, está entendendo aqui, ó? A matriz A, essa matriz é uma matriz 1 por 1, ela só tem um elemento, uma linha e uma coluna. Matriz B, só tem uma linha e uma coluna, logo, ela só tem um elemento. Então, nesse tipo de matriz aqui, a matriz chamada matriz unitária, o determinante é o próprio elemento da matriz, tá certo? Então, aqui, por exemplo, quem é o det de A? Quem é o determinante da matriz A? É o próprio número 7, ok? Então, quando a matriz ela é 1 por 1, o determinante é muito simples, não precisa fazer nenhuma conta. É o próprio elemento da matriz, ok? Ou poderia fazer assim também, colocar o elemento 7 entre barras simples e dizer que é igual a 7, ok? A matriz B, quem é o determinante da matriz B? Então, se a matriz B só tem um elemento, o determinante é o próprio elemento da matriz, que no caso é menos 13, ok? Outra maneira seria eu fazer o quê? Seria eu pegar esse elemento menos 13, colocar entre barras simples e dizer que é menos 13. É a mesma coisa, ok? Bom, seguinte, para matrizes de ordem 1, ou seja, uma linha e uma coluna, o determinante é muito simples. É isso aí que vocês estão vendo. É o próprio elemento da matriz. Mas se eu tiver uma matriz de ordem 2, certo? Ou seja, uma matriz agora um pouquinho maior, como é que se faz para calcular o determinante dessas matrizes? Então, veja só. Aqui é o seguinte, é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Tá certo? O que é isso, professor? Não entendi direito. Veja só, é o seguinte, é bem simples. Você vai pegar, deixa eu só passar aqui para a próxima tela. Seguinte, tem um exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, uma linha, duas linhas, uma coluna, duas colunas. Então, o determinante dessa matriz vai ser como? Vai ser o seguinte, vai ser um pouco diferente. Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal, tá certo? Vai multiplicar os elementos da diagonal secundária, fazer continha de vezes, tá certo? E vai subtrair o resultado da diagonal principal pelo resultado da diagonal secundária. Ficou complicado? Veja como é simples, veja só. Veja, det de A. Como é que seria? Aqui estou combinando as duas notações, det de A e também colocando os elementos em barras simples, tá certo?
Então, como foi que eu falei? Eu falei o seguinte, ó. Quem é a diagonal principal nessa daqui, não é? Que começa no primeiro elemento e termina no último. Aqui, ó, tá vendo? Quem são os elementos da diagonal principal? Menos 4 e 8. Tá certo? Menos 4 e 8. Então, o que é que a gente vai fazer com esses números? Nós vamos multiplicá-lo. É sempre assim. É sempre multiplicando, tá certo? Sempre multiplicando. Então, veja só. Independente do tamanho da matriz, quando você pega, para o cálculo determinante, quando você pega os elementos de uma diagonal, você vai sempre multiplicar esses elementos. Então, qual é a conta que eu faço aí? Menos 4 vezes 8. Não é? Menos 4 aqui, ó, vezes 8. Menos 4 vezes 8. Ok? Beleza. Então, olha só. Esse sinal de menos aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai aparecer sempre, 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 quando a gente mudar das diagonais principais para as diagonais secundárias. Então, antes de eu fazer a conta com as diagonais secundárias, eu tenho que colocar esse sinal de menos aqui, certo? Olha aí, esse sinal de menos aí, ele é muito importante, ok? Ele aparece sempre quando a gente vai mudar das diagonais principais para as secundárias, ok? Então, o que é que eu irei fazer agora? Eu irei multiplicar, olha, os elementos da diagonal secundária. Eu irei aqui multiplicar os elementos da diagonal secundária. 7 vezes menos 6, ok? Então, beleza aí, 7 vezes menos 6, ok? Repetindo o processo. Isso aqui foi o quê? Menos 4 vezes 8. Foi o quê? Foi a gente multiplicar os elementos da diagonal principal, olha. Menos 4 vezes 8, tá? Aqui, menos 4 vezes 8. Esse menos aqui é da fórmula, tá certo? Ou seja, ele sempre vai aparecer quando a gente vai passar para as diagonais secundárias, ok? Então, quem são os elementos aí da diagonal secundária? 7 e menos 6. Então, 7 e menos 6, ok? Beleza? Então, olha só. Fazendo as continhas aí. Menos 4 vezes 8 dá menos 32, né? Então, repete aqui o sinal de menos, repete o sinal de menos, ok? E 7 vezes menos 6 dá o quê? Dá menos, vale menos 42. Perceba, menos com menos dá mais, não é? Então, a gente vai só substituir isso aí, ok? Então, menos 32, menos com menos dá mais, então, mais 42, ok? Menos 32 mais 42, devo 32 e tenho 42, né? Eu vou ter quanto? Eu vou ter 10, né? Então, o determinante dessa matriz A aqui é igual a 10, ok? Então, perceba, não tem complicação, é só você pegar nessas matrizes 2 por 2, multiplicar os elementos da diagonal principal, menos os elementos da diagonal secundária, tá certo? Multiplica aqui, menos, multiplica aqui, faz as continhas, ok? Multiplica aí em cruz, tá certo? Então, é isso que acontece quando a gente trabalha com matrizes 2 por 2, né? Bom, e como é que seria para matrizes de ordem 3? Será uma matriz aí um pouquinho maior, né? Como é que seria? Bom, para essas matrizes de ordem 3, a gente utiliza uma regrinha chamada de regra de Sarri, ok? Não é outro nome, não, é porque o camarada era francês, tá certo? É esse caboclo aqui, ó. O nome dele é Pierre Frédéric Sarri. Claro que ele já morreu, né? Ok? E ele era um matemático francês e foi ele que criou esse método para se calcular determinante de matrizes de ordem 3, aquelas matrizes que têm 3 linhas e 3 colunas, como essa daqui, ó. Certo? Então, aqui eu tenho uma matriz A, que ela tem uma, duas, 3 linhas e tem uma, duas, 3 colunas, não é? Perceba que essa é uma matriz um pouquinho maior, não é? E perceba que se a gente for aplicar o mesmo método que a gente aplicou para aquela matriz de tamanho 2, vai ficar uma coisa meio estranha. Perceba o seguinte, olha. Suponha que a gente fosse fazer exatamente do jeito que a gente fez naquela matriz de tamanho 2. Perceba, quem é que a gente iria multiplicar? A gente iria multiplicar 5 vezes 0 vezes menos 1 para a diagonal principal. E na diagonal secundária, a gente iria multiplicar quem? Menos 2 vezes 0 vezes 3. Né? Beleza, professor, pode ser feito assim? Não, por quê? Porque perceba que se a gente fizer essa conta, então vão sobrar números da matriz que não vão participar do cálculo determinado. Né? Então perceba que sobra o 7, sobra o 9, sobra 1 e sobra menos 4. Tá certo? Então, se a gente fizer a conta desse jeito, né, a gente não vai obter o determinante dessa matriz.
ok? Então, a gente tem que pensar aí, não é? Sarri pensou de uma maneira diferente. Como é que eu faço para fazer um cálculo semelhante àquele das matrizes 2 por 2, mas que todos os números participem dessa operação? Então, como é que ele pensou? Ele pensou o seguinte, olha, veja só. Ele pegou essas duas primeiras colunas da matriz aqui, ó. Tá vendo a primeira coluna? Escreveu fora da matriz, tá certo? Também a primeira coluna e a segunda, ok? Então, a primeira coluna está aqui fora, 5 menos 4 e 3. Aí escreveu aqui fora, 5 menos 4 e 3, ok? E a segunda coluna, 7, 0 e 1. Ele também escreveu fora, 7, 0 e 1, ok? Bom, trocando em miúdos, resumindo aí, quando uma matriz é 3 por 3, o que é que a gente faz de imediato? A gente pega as duas primeiras colunas aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, aí escreve as duas fora. A primeira coluna fora e a segunda coluna também fora. Entendeu? Então, é o seguinte, a partir daí, o processo é bem semelhante ao das matrizes 2 por 2, certo? Então, veja só. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeira diagonal principal. Primeira diagonal principal. Quem são os elementos? 5, 0 e menos 1. A gente vai multiplicar esses elementos. Então, aqui, ó, tá vendo? Está indicado aqui, 5 vezes 0 vezes menos 1. Beleza? Bom, a partir do momento que a gente pega essas duas primeiras colunas e coloca aqui fora, a matriz ela vai ficar com 3 diagonais principais. Ó. Essa daqui é uma, essa daqui é outra e essa daqui é outra. Ok? Então, vai aparecer aqui um sinal de mais. Por quê? Porque eu vou trabalhar agora com a próxima diagonal principal. Ok? Então, olha só. A próxima diagonal principal é quem? 7, 9 e 3. Então, a gente vai multiplicar esses números. 7, 9, 7 vezes 9 vezes 3. Ok? Então, mais para ir para a última diagonal principal. Ok? Que é formada pelos elementos menos 2, menos 4 e 1. Então, a gente vai multiplicá-los também. Tá certo? Então, menos 2, menos 4 e 1. Perceba que eu não tenho mais nenhuma diagonal principal. Essa diagonal aqui, ó, ela não é uma diagonal, porque ela só tem dois números. Tá certo? E essa daqui só tem um. Então, uma diagonal principal ela tem que ser formada pelos três elementos. Então, eu tenho uma, eu tenho duas e eu tenho três, ok? Primeira diagonal principal, a multiplicação está aqui dos números. Segunda diagonal principal, a multiplicação dos números estão aqui, ok? Terceira diagonal principal, a multiplicação dos números também estão aqui. Beleza? Então, veja só. É sempre assim. A gente pega os elementos da diagonal principal e multiplica entre si. Tá certo? Como eu tenho mais de uma, aí eu vou colocar sinais de mais, né? Tá certo? Bom. Seguinte. Aqui, novamente, olha, vai aparecer um sinal de menos. Por quê? Acabaram-se as diagonais principais. Eu agora vou multiplicar os elementos das diagonais secundárias. Então, se eu vou passar para as diagonais secundárias, eu tenho que colocar esse sinal de menos aqui. Tá certo? Então, perceba aí. Ó. Aí, agora eu vou fazer a conta das diagonais secundárias. Tá certo? Quem é a primeira diagonal secundária? Menos 2, 0 e 3. Então, a gente vai multiplicar esses números. Eu vou colocar aqui um colchete para não ter problema com os sinais, não é? Então, menos 2, 0 e 3. Menos 2, 0 e 3. Está aqui a multiplicação. Ó. Sinal de mais. Por quê? Porque eu tenho outra diagonal secundária aqui, ó. 5, 9 e 1. Então, vai multiplicar aqui. 5, 9 e 1. Beleza? Bom, mais eu tenho aqui uma terceira diagonal secundária. Né? Formada pelos elementos 7, menos 4 e menos 1. Então, 7 vezes menos 4 vezes menos 1. Ok? Então, fecha aí o colchete, não é? E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, fazer todas essas multiplicações primeiro, depois somar, não é? E tudo isso aí vai se transformar em um único número. Ok? É uma expressão numérica. Então, é o seguinte, se a gente multiplicar 5 vezes 0 vezes menos 1, olha, como tem um zero aqui, vai cancelar tudo, né? Vai dar zero, certo? Então, essa primeira parcela aqui vai dar zero, ok? Aí depois aqui, 7 vezes 9 vezes 3, não é? Fazendo a continha rapidinho aqui, 3 vezes 7 dá 21. 21 vezes 9. Se fosse 21 vezes 10, daria 210. 210 tirando 21, aí eu vou ter 210 tirando 20, vai dar
190, né? E tirando 1, 189. Vamos ver se é isso mesmo. 189, ok? Beleza? Sinal de mais, repete aqui, ó. Sinal de mais aqui, sinal de mais. Essa multiplicação aqui vai dar quanto? 2 menos vezes menos dá mais. E 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 1 é o próprio 8, né? Beleza? Então, olha só. Repete sinal de menos. Sinal de menos. Coloca colchetes. E agora ele vai fazer essa multiplicação aqui. É menos 2 vezes 0 vezes 3. Tem um zero aqui no meio da multiplicação, vai cancelar tudo, né? Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, esse resultado aqui vai ser zero. Ok? Sinal de mais, que é esse sinal aqui, ó. Esse aqui, ó. Vem para cá. Agora aqui eu tenho 5 vezes 9 vezes 1. 5 vezes 9 dá 45. 45 vezes 1 é o próprio 45. Ok? Sinal de mais, aí vem para cá. Né? Aí aqui eu tenho a última multiplicação, tá certo? Eu tenho 7 multiplicado por menos 4 multiplicado por menos 1. Bom, esses dois números aqui, ó, menos 4 vezes menos 1, vai dar mais 4, porque é menos multiplicado por menos, tá certo? E 4 vezes 7 dá 28, né? Beleza. Então aqui, fechou o colchetes, né? Aí o que eu irei fazer agora é o seguinte: somar esse número com esse e com esse outro, ok? Bom, zero somado com qualquer número não altera nada, né? Mas 189 somado com 8 vai dar quanto? Vai dar 197, não é isso? 197, beleza? Sinal de menos vem para cá, repete, ok? Essa soma aqui que está dentro dos colchetes vai dar quanto? Vai dar 40 mais 20, vai dar 60, e 5 mais 8 dá 13. 60 com 13 vai dar 73, né? É isso? Ok? Se a gente fizer essa subtraçãozinha aqui, 197 menos 73, aí eu vou ter o quê? 124. Certo? Só para tranquilizar vocês mais um pouquinho, a gente vai ver agora um outro exemplo, novamente, de cálculo de um determinante de uma matriz de ordem 3, uma matriz desse tamanho. A gente vai ver que a gente pode fazer essa conta economizando uma série de passos, tá certo, Cira? Nós vamos calcular o determinante de uma matriz, ok? De tamanho 3, só que a gente vai fazer de maneira bem mais rápida, sem precisar fazer todos esses processos aí, ok? Eu fiz assim dessa maneira só porque é a primeira vez que a gente está vendo. Então, a gente tem que fazer o processo completo, tá certo? Mas, a partir de agora, não é mais necessário. A gente pode fazer essa conta de maneira bem mais rápida, vocês vão ver que vai ficar bem mais prático, não é? A gente vai economizar bem mais cálculo. Olha só. Eu tenho aqui o seguinte: calcule o determinante das matrizes a seguir. É porque isso aqui, pessoal, é um exercício da página 69 do livro. Eu peguei a letra D, que é a mais difícil, tá certo? E vou resolver, ok? É também uma matriz de tamanho 3, ela tem 1, 2, 3 linhas, e tem 1, 2, 3 colunas. Então, o processo é regra de Sarri, certo? Aquele procedimento que a gente acabou de ver. Perceba que a gente vai fazer agora de uma maneira um pouco diferente. A ideia é a mesma, é regra de Sarri, mas veja que vai ser um pouquinho diferente. Det da matriz D, ok? Eu coloco barras simples, pego os elementos e coloco aqui dentro, iguaizinhos, ok? Pego as duas primeiras colunas, é sempre assim, as duas primeiras colunas coloco fora, então a primeira coluna aqui fora, e a segunda também, ok? Então, quando eu tenho uma matriz 3 por 3, eu sempre faço isso. Pego as duas primeiras colunas, coloco fora da matriz, ok? Beleza? Aí, vou marcar aí a primeira diagonal principal. Pessoal, olha só. A partir do momento que eu marco aqui a primeira diagonal principal, eu já vou fazendo a conta, eu já vou multiplicando. Então, assim, ó, 2 vezes 4 é 8, não é? E 8 vezes 6 dá 48, né? Então, 3 vezes 8 é 24, e 24 mais 24 dá 48. Então, já coloco o resultado aqui, ó, na ponta da seta. Então, essa multiplicação aqui dá 48. 2 vezes 4 é 8, e 8 vezes 6 dá 48. Beleza? Então, já coloco o resultado aqui, ó. Beleza? Bom, próxima diagonal principal. É menos 7, 0 e menos 1. Então, como é que eu faço?
Se tem o zero, pessoal, eu não vou me preocupar. Se tem zero, olha, o resultado já vai dar zero, né? Porque zero em uma multiplicação anula tudo, ok? Então, aqui já vai dar zero, ok? Terceira e última diagonal principal. Terceira e última diagonal principal. É formada pelos elementos menos 3, 3 e 2. Menos 3 multiplicado por 3 vai dar menos 9. E menos 9 multiplicado por 2, aqui o 2, tá vendo aqui? Menos 9 multiplicado por 2 dá menos 18. Então, coloco aqui o menos 18. Beleza? Bom, perceba que as diagonais principais eu já multipliquei, olha, todas elas, né? Agora vou para as secundárias, ok? A primeira secundária é menos 3, 4 e menos 1. Vai dar positivo, né? Porque aqui eu tenho um número negativo multiplicado por outro negativo. Então, dá positivo. Vai ser o seguinte, menos 3 multiplicado por 4 dá menos 12. E menos 12 multiplicado por menos 1 dá 12 positivo, né? Porque menos vezes menos é mais. Então, aqui vai dar 12. Próxima diagonal secundária. Então, aqui eu tenho o seguinte, 2 vezes 0 vezes 2. Se tem o zero, pessoal, já vai cancelar, não tem dor de cabeça. O resultado dá zero. Terceira diagonal secundária. Menos 7 vezes 3. Só marcar aqui. Menos 7 vezes 3 vezes 6, né? Então, aqui eu vou ter o seguinte. 3 vezes menos 7 vai dar menos 21, né? E menos 21 vezes 6 dá quanto? Então, 20 vezes 6 vai dar 120. E 1 vezes 6 vai dar 6. Então, 126, né? Aliás, menos 126. Menos 126. Só repetindo aqui a conta. Então, eu tenho 3 vezes menos 7, vai dar menos 21, porque é um número positivo multiplicado por outro negativo. Então, vai dar negativo, mas 3 vezes 7 que dá 21. E 21 vezes 6, 21 é 20 mais 1. Então, 20 vezes 6 dá 120. E 1 vezes 6 dá 6. Então, vai dar menos 126. Ok? Beleza, veja só. Eu fiz as multiplicações aí das diagonais. O que é que eu irei fazer agora? Perceba aqui. Essa diagonal com essa serão somados. Então, eu vou colocar sinal de mais. Ó. Tá vendo? Sinal de mais aqui, não é? A gente vai somar. Para não ficar, não pode em matemática ficar dois sinais juntos sem ter um sinal de associação. Então, a gente coloca um parêntese aqui. Esqueci de... Aqui também eu coloco o sinal de mais e a gente vai colocar o parêntese aqui, tá certo? Parêntese aqui e parêntese aqui também. Ok? Para não ficar um sinal de mais junto e um sinal de menos, né? Se eu fizer essa soma aqui, quanto é que vai dar? Eu tenho 48 menos 18, né? De 40, se eu tirar 10, fica 30. E 8, se eu tirar 8, não é? Fica 0. Então, o resultado aqui vai dar 30, né? 30, beleza? 40 menos 10 dá 30. E 8 menos 8 dá 0. Então, dá 30, né? Ok, vamos para essa outra aqui, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 12 menos 126. Então, aqui eu tenho um número positivo e tenho outro negativo, né? Então, vou ficar devendo, né? Vou ficar devendo quanto? Vamos ver aí. Menos 114. Ok? Menos 114. Então, essa soma aqui deu 30 e essa daqui dá menos 114. Perceba que o número negativo é maior do que o positivo. Então, o resultado só pode dar negativo. Beleza? Bom, professor, o que é que eu faço agora com esses dois números? Seguinte, ó, veja. Macetezinho. Você vai fazer aqui sempre o seguinte, ó. O determinante da matriz D, que é essa matriz aqui, vai ser o quê? O número que está na direita menos o número que está na esquerda. Então, é direita menos esquerda. Ok? Vai ser sempre assim, direita menos esquerda, né? Quem é direita aqui nessa matriz? Direita é 30. Quem é que está na esquerda da gente? Que está na esquerda da gente é o menos 114. Então, direita é 30 e esquerda é menos 114. Então, vai ser sempre o seguinte, ó, direita menos esquerda. Né? Então, o determinante da matriz D vai ser o seguinte, quem é direita? É 30. Então, coloca o 30 aqui. Quem é esquerda? Menos 114. Então, menos 114. Ok? Direita é 30, esquerda menos 114. O sinal de menos, repete que é da fórmula, né? Ok? Então, determinante da matriz D será igual a, isso aqui é menos com menos dá mais, né? Então, nós sabemos, então vai ser 30 mais 114. Ok?
Então, o determinante da matriz D vai ser o seguinte, eu vou ter aqui 114, mais 30, 100 mais 30 dá 130, e 130 mais 14 dá 144. Vamos ver se é isso mesmo, 144, beleza? Então, perceba que dessa maneira, a gente economiza uma série de passos, né, que a gente fez no exemplo anterior, não é? Ficar bem mais econômico em termos de cálculo, tá certo? Então, aqui, ó, a gente multiplicou aqui as diagonais principais, multiplicou as diagonais secundárias, somou as diagonais principais, os elementos nos números, né? Somou as diagonais secundárias também, tá certo? E fez o que está na direita menos o que está na esquerda, ok? E com isso a gente obteve o determinante da matriz, que no caso é 114, ok? Perceba aqui, olha, isso aqui é para vocês fazerem, tá certo?